Olá, bem-vindo a mais um programa Entre Líderes, que faz parte do nosso canal Falar é Fácil. Sempre trazendo informações úteis, pessoas muito interessantes, com muito conteúdo, com uma riqueza assim, extraordinária em termos de cultura, de conhecimento e principalmente experiência profissional. E desta feita, tendo aqui o prazer de receber a Ana Caiasso. Ana, ela é diretora de comunicação e responsabilidade social para a América Latina da Alstom. Seja muito bem-vinda, Ana. Prazer em recebê-la em nosso programa que faço juntamente com a Nancy Assad, recebendo os nossos convidados. Obrigada, eu que agradeço o convite. Agradecemos muito você ter aceito. Eu sei que você é muito ocupada e disponibilizou um tempo para estar aqui conosco e com o pessoal que nos assiste. Obrigada, prazer. Como você sabe, o nosso programa aqui é um bate-papo, uma conversa mesmo, assim, aproveitando um pouquinho da experiência, claro. E uma coisa que eu vi uma vez foi assim: um bom programa é aquele que a pessoa que está fazendo o programa não aparece. Quem aparece, na verdade, é o convidado. E o nosso objetivo e o nosso papel é extrair da melhor maneira possível as melhores informações, porque as pessoas que são as beneficiadas é esperado que sejam vocês que estão aí nos assistindo, com as informações, sugestões, orientações, dicas, para que possam ter uma vida, com uma outra perspectiva e certamente uma perspectiva melhor para a sua vida, para a sua carreira pessoal, para a sua vida pessoal e para a sua carreira profissional. Ana, um pouquinho de você. Quem é a Ana Caiasso? Quem é a Ana? A Ana é uma pessoa que lá atrás era apaixonada por comunicação, por redação no colégio, e aí fui prestar vestibular querendo ser jornalista. Queria trabalhar na TV, mas já pensando nos bastidores. Então prestei para jornalismo e aí lá no meio da faculdade eu descobri assessoria de imprensa, comecei a entender um pouco esse lado da comunicação empresarial, me apaixonei e aí descobri que era realmente esse lado da mesa que eu queria atuar. Hoje eu tenho aí toda a minha experiência, minha bagagem na comunicação empresarial. Me formei então em comunicação social com habilitação em jornalismo, tenho especialização em comunicação empresarial, pós-graduação em comunicação organizacional. Trabalhei aí em várias multinacionais no segmento aí financeiro, químico, transportes. Quais empresas você passou, as principais? Eu trabalhei no Banco Real, que depois foi adquirido pelo ABN AMRO Bank. Trabalhei na Cargill, 13 anos. Trabalhei na Dupont, passei pela fusão, depois foi Exalta Coaching System. Passei pela Bombardier. E hoje eu estou na Exalta e consegui passar algum tempo como empreendedora. Tive a minha agência por 1 ano e meio. Mas aí descobri que realmente eu gosto. Aí foram lá e vem cá, você aí nossa, a Alstom falou, não, vem aqui que a gente te quer. Sou mãe da Giovana, de 18 anos, e da Natália, de 15. Sou filha, sou irmã, sou neta, sou amiga, esposa. Motorista, pedestre. Exatamente. Ana, você, assim, por você ser mulher, você encontrou obstáculos durante sua carreira? Eu diria que sim, eu acho que muito hoje eu atuo num mercado que já foi muito masculinizado, eu acho que hoje ele está abrindo um pouco, então o mercado de transportes, a Alstom aí como líder de mobilidade sustentável, produtora aí de fabricante de trens, atuando no mercado de sinalização e tudo, lá atrás era um mercado puramente masculino. E hoje acho que as mulheres elas estão ganhando mais espaço. Por exemplo, hoje a gente tem a primeira mulher que assumiu a posição de diretora-geral da Alstom no Brasil. E a gente vê realmente nas empresas que atuam no setor várias mulheres. Na engenharia a gente tem muitas mulheres atuando. Então acho que lá atrás era um pouco mais complicado. Eu acho que até na própria área de comunicação, e acho que pelo fato de eu ser nova também, era um pouco mais difícil de apresentar ideias. Eram muitos homens, eu atuei em algumas áreas e também lidando com algumas pessoas do mercado onde você vê não profissionais de comunicação atuando na comunicação e geralmente são homens. Então era um pouco mais complicado de você atuar. E acho que à medida que você vai crescendo, vai amadurecendo,
o mercado vai se abrindo. Então, acho que hoje tá bem mais fácil e as mulheres têm voz para mostrar as ideias e fazer acontecer. O que você atribui, já que entramos nesse assunto, não era previsível, nós aqui é um bate-papo. Começamos com um assunto que não estava no programa, mas certamente é um assunto muito importante, porque provavelmente nós temos aqui muitas mulheres que também estão buscando seu espaço, seu brilho, debaixo do mesmo sol que ilumina todo mundo. E, claro, no processo de cargos mais importantes, principalmente cargos de direção das organizações. Aqui você atribui essas mudanças todas que estão acontecendo, que fez, inclusive você, estivesse hoje num papel muito importante numa grande organização. Em função de mudança de mentalidade, em função da valorização da própria mulher, que também foi a luta, ou em relação a homens que tiveram, assim, deixando espaço para ser ocupado pelas mulheres. O que você atribui nessa mudança toda, nesse cenário que a gente tem vivido mais recentemente, no qual as mulheres estão mais e mais assumindo papéis de liderança? Eu acho que tem muito da mulher ter mostrado que ela realmente é capaz. Então, né, acho que tem também a oportunidade que foi dado em algum momento para que as mulheres mostrassem de que podemos tanto quanto. Tanto quanto, ou mais, né? Exato. E aí acho que puxando um pouco, né, pro meu lado da comunicação. Eu acho que a comunicação ela teve um papel muito importante nesse meio tempo, porque comunicar de uma forma muito estratégica, né, lá atrás em algum momento a gente conseguiu mostrar que a comunicação ela realmente é estratégica, e foi quando começaram a surgir as histórias, né, veio o storytelling, a gente começou a ver os temas de diversidade e inclusão, a gente começou a trabalhar essas comunicações, então é a mulher no lugar de fala, e aí acho que o mundo começou a abrir os olhos e as oportunidades começaram a surgir. Então, ainda nesse assunto de mulher, eu também sou mulher, sou profissional, empresária, e é bem complicado a gente conciliar, né, o nosso lado de mulher, de casa, vamos dizer, com o lado de mulher no mundo profissional. Sim. Como que você lidou com os desafios? E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui, muitas mulheres que estão nos assistindo, têm interesse em saber. Você tem 2 filhas, hoje já quase adultas, né? Com esse papel da mulher em relação ao marido, em relação aos filhos, à casa. Como é que foi isso? Conta pra gente. Eu acho que é interessante porque até nesse momento aí de maternidade, onde as pessoas perguntam muito, acho que a mulher, quando tem a maternidade, vem muito a dúvida, né, sobre... Acho que assim, no momento em que você volta para o trabalho, acho que a dor é sempre a mesma, né? Independente se foi há 18 anos, se foi há 25, se é hoje. Né? De você, né? Ai, poxa, vou voltar para o trabalho. Mas a adaptação é muito da mulher, e acho que você precisa realmente de uma rede de apoio. Não só para a criança, mas para a própria mãe. E a forma como a mulher consegue se adaptar, né, o fato de você ser multitarefas, eu acho que isso serve não só para a sua vida profissional, mas, né, para a sua vida pessoal, porque você está ali com o filho, com o marido, com as coisas da casa e a sua vida profissional também. Então, como é que você lida com as paixões, né, que é a sua casa, o seu filho, a sua carreira profissional, porque você precisa dedicar um tempo para você também, e você tem as responsabilidades do trabalho. Então, a cobrança do filho, ela é muito forte, é muito diferente da cobrança do chefe, a cobrança da empresa, mas faz parte. E aí, como é que você separa isso? Eu acho que o fato de você realmente conseguir trabalhar, né, o multitarefas e a própria liderança nata que você tem ali na maternidade, né? Você tem ali as crianças brigando, o amiguinho e tudo mais, e você consegue traduzir isso para a sua vida profissional, né? Com as várias atividades que você tem no dia a dia e tudo. Então tem né, as coisas acabam mesclando e você tem que dividir tudo. Tem muita influência também da própria empresa que acolhe, né? Tem essa mentalidade, tem abertura e incentiva, inclusive, isso. E a Alstom me parece que pelo que você falou até agora, uma empresa que tem essa abertura e essa valorização do próprio papel da mulher, pessoa e mulher profissional. Sim. Da Alstom, um pouquinho mais da Alstom.
Você falou que ela faz trens, então deve ser muito sucesso lá em Minas, né? Faz trem. Brincadeira. Só trem. Mas assim, Alstom, aqui eu sei que você falou que você cuida da comunicação da Alstom na América Latina. Então são 10 países que fazem parte desse conglomerado. Existem 2 fábricas, você falou aqui no Brasil, uma em Taubaté e a outra... Em Sahagún, no México. No México, também na América Latina, ok. E aqui no Brasil, o que vocês produzem? Que produtos que são feitos aqui? Aqui a gente são 3 negócios, então a gente tem a produção de material rodante, né, o trem em si. A gente tem a parte de sinalização, que a gente diz que é a inteligência, né, o que faz o trem se movimentar, que sai de um ponto a outro. De um bloco de aço. Na verdade, né, que é a inteligência, que a gente consegue fazer o trem, como que ele sai de uma estação a outra. Então, é a comunicação ali do trem entre o centro de operações. Uma tecnologia embutida que deve ser extraordinária. Exatamente, né? É o cérebro ali do trem. E tem a parte de serviços e manutenção. São os 3 negócios de atuação na América Latina. Uma pergunta. Hoje em dia se fala muito de propósito, né? Para significado de vida. A Alstom tem alguma política em relação a isso? Está embutido na cultura dela? A Alstom, ela trabalha com, né, os pilares, os valores de inovação, de responsabilidade. Então, a gente trabalha realmente pensando, considerando isso. E na comunicação não é diferente. Então, como é que a gente sempre atrela o negócio, né? Como que a gente pensa na estratégia para trabalhar a inovação, a responsabilidade como um todo. E o grande propósito é justamente assim, não é só fazer o trem e fazer com que o trem ele, né, se movimente de um lugar a outro. É justamente você transportar, né, você fazer com que alguém saia de um lugar que vai visitar a mãe, o estudante que está indo para a escola, uma pessoa que está chegando em São Paulo e que vai conhecer, vai começar uma nova fase de vida. Então Você traz assim, um assunto agora para um assunto mais sutil, né? Porque assim, a pergunta, e essa certamente é a pergunta que está por trás do que você está respondendo já. Quem são os clientes da Alstom? Claro que assim, são os clientes que fazem, né, a aquisição dos trens, as prefeituras, os estados, enfim, o governo que compra, etc. Mas na verdade, quais são os clientes da Alstom? Você está respondendo já, são as pessoas que são os usuários. E claro, a partir daí os valores. Eu gostei, uma das coisas que você falou agora há pouco, que é uma apaixonada por comunicação, o que também tem a ver com o nosso trabalho. Então a gente tem uma sintonia aqui, já perceberam, somos apaixonados por comunicação. Cada um numa vertente um pouquinho diferente, mas essa comunicação, esse relacionamento, esse respeito, esse atendimento com o usuário final. Então isso se reflete, claro, na produção dos produtos, claro, dos trens que vocês fazem, no aspecto, creio que visual, no aspecto da segurança. Qual é essa visão da Alstom em relação a esse cliente final? Claro, estamos entregando uma máquina que tem assim, toda uma tecnologia embutida que faz com que o trem vá de uma estação a outra estação, tem toda uma parte de segurança, de manutenção, de sinalização, etc., que é o lado técnico, o lado do produto. Mas, para quem, né, é que esses trabalhos são feitos? Aí entram as pessoas. Você está falando assim do estudante que vai para a escola, da pessoa que está indo para o hospital, das pessoas que são os usuários, né? Que são as pessoas, os passageiros. Sim. Qual é essa valores, a preocupação que existe em relação a esses cuidados, em relação aos reais e verdadeiros clientes de vocês? Hoje a gente tem um projeto social, você falando aqui, aí a cabeça começa a voar. A gente tenta realmente ser inclusivo em todos os lados. Então, quando a gente desenvolve um trem, a gente está pensando justamente nesse passageiro. Quem são os passageiros? Segurança em primeiro lugar, né, no conforto, então é pensar no pega-mão, que é justamente onde, né, você se segura. E a gente tem um projeto social bem interessante aqui no Brasil, aqui em São Paulo, que é com o Instituto Jô Clemente, que é desenvolvendo o projeto para as pessoas que têm alguma deficiência, alguma limitação, e a gente viabiliza
poder utilizar o modal, o trem, para que eles possam se locomover da melhor forma. Então, o projeto social também faz parte, né? A responsabilidade social, não só transformar, fazer as campanhas de doação de brinquedo na época do Natal, doação de agasalhos para os colaboradores poderem participar, mas os projetos sociais para que a gente possa trabalhar com a comunidade onde a gente está inserido e poder contribuir também com a comunidade da melhor forma, onde a gente está presente, né? É uma coisa que me chamou a atenção aqui nessa nossa conversa, quando a gente fala de comunicação, é você ter dito assim, a comunicação está diretamente alinhada ao negócio, então a gente faz o planejamento. Quando eu comecei em comunicação, eu tinha um presidente, né? Ele falou assim pra mim, quanto que você precisa de dinheiro para fazer suas coisinhas aí, né? Que as coisinhas aqui que ele fala era o relacionamento com a comunidade, onde nós íamos causar um impacto, e também fazer uma assessoria de imprensa, porque eu trabalhava numa empresa histórica, muito importante, não só no Brasil como no mundo. E assim, a visão dos executivos, do presidente, a comunicação era algo acessório, não era importante, né? Então hoje eu vejo que existe uma cultura diferenciada, que a comunicação é um instrumento estratégico para resultado. A comunicação estratégica faz parte do planejamento estratégico, assim como o marketing, né? Você pode falar aqui para o nosso pessoal como é que vocês trabalham isso, essa questão? Eu acho que é interessante porque a comunicação ela deixou de ser só aquela área onde as pessoas ficavam atrás do computador para informar, né? Onde a gente tinha o jornalzinho, a revistinha, lógico, o muralzinho, exato. Então, lógico, informar faz parte, mas aonde é que está a estratégia? Então, trabalhar junto com a liderança, onde você pode também motivar, engajar o funcionário, né? Fazer com que é um orgulho muito grande onde você vê que você faz a diferença quando você trabalha a comunicação de tal forma que o funcionário, você desperta no funcionário aquele espírito de pertencer, né? Então, e aí é que você realmente percebe que, poxa, eu realmente sou estratégico. Na hora que você trabalha imagem e reputação da empresa, né, de uma simples nota nas mídias sociais, onde você está trabalhando o relacionamento com o jornalista. Então, isso é estratégia. Na hora que você está com a liderança e você entende para onde a empresa quer chegar, qual é o grande objetivo, então, né, de novo, quer dizer, não é simplesmente vender trem, né? Então, vender trem é diferente de você vender sorvete, né, que você está ali no dia a dia e tudo mais, mas é muito mais, é o valor da marca, é o valor da empresa. E o valor do produto, né? Exato. Como que o produto agrega valor para a sociedade, né? Exato. Eu estou vendo assim a Alstom como uma grande empresa que agrega valor para a sociedade, que como você e o Reinaldo comentaram anteriormente, você transportar pessoas para diversas necessidades e até dores, né? O Reinaldo falou de hospital, às vezes a pessoa vai para um velório, né? Então, assim, esse valor que o transporte agrega em termos de conforto, de segurança, é muito importante. Então, acho que vender isso na comunicação é bem importante, né? Sim. E você tá com a liderança, onde a liderança ela entende esse valor da comunicação, né? Onde a liderança, ela realmente ela te traz junto, ela te mostra, né, as dores, as dificuldades, as glórias, e você consegue transformar isso numa grande história, onde você consegue identificar personagens que vão te ajudar a contar essa história, e você realmente, né, você trabalha a motivação, o engajamento, quando você fala de líderes que precisam trabalhar com transparência e tudo, e aí você tá ali junto com a liderança para realmente, assim, não é só o informar, né? Lógico, acontecer alguma coisa, por exemplo, fechamos um contrato, você vai ali, você vai informar, mas o que está por trás disso? Né? Como é que você vai motivar, integrar funcionários? Como é que você desperta o espírito de pertencer à empresa? Como é que você traz pessoas que queiram fazer parte dessa história toda?
Como é que você fala para o mundo o que é essa empresa que é comprometida com segurança, que é comprometida com a tecnologia, que fala de inovação? Hoje, quando muita gente fala sobre meio ambiente, sobre, né, a questão do trânsito, quer dizer, a gente já está num mundo onde o metrô, no caso, já tem trabalhado isso, né? De você tirar os carros do meio da rua, que é onde a gente contribui justamente com o trânsito, com o meio ambiente e tudo mais. Então, uma consequência natural do próprio trabalho. Uma coisa que o Reinaldo trabalha muito aqui, você falando essa coisa da comunicação com o público interno, engajamento, é a comunicação e expressão verbal, né? Sim. Acho que o Reinaldo pode falar um pouquinho sobre como que isso é importante para as equipes, para os líderes, para os gestores, né? Baseado na sua experiência. Isso é importante, sim. Eu estava aqui refletindo um pouquinho enquanto você falava sobre assim, o que está por trás de tudo aquilo que é feito, né? Então, me faz pensar na cultura, da importância dos valores fundamentais da empresa, que de uma maneira ou de outra estende seus tentáculos a partir dos seus colaboradores, que vão tendo comportamentos, e os líderes na visão estratégica, tática, operacional, disseminando todo o processo que está por trás de tudo isso, que é a cultura, que é baseada principalmente nos valores fundamentais dos seus donos ou das pessoas que iniciaram, que vão sendo ajustados de acordo com as tendências em relação ao tempo. Além da missão, o que é? Qual a nossa missão? Eu gostei quando você falou assim, transportar pessoas com sustentabilidade. Tem até uma palavra, líder da mobilidade sustentável. Olha só, uma simples frase, mas quanto conteúdo tem por trás disso e quanto demorou talvez para chegar nessa, talvez, inspiração. Isso como uma bandeira, como um pano de fundo que direciona todas as pessoas naquele foco. Aí, claro, tudo que é feito está lastreado nessa estrutura básica que tem a ver com a missão, é como cada um de nós ter o seu propósito de vida. Qual é o seu propósito de vida? O meu é lidar com pessoas a partir da comunicação para que as pessoas sejam melhores, pessoas mais conscientes da sua capacidade, utilizando de forma apropriada o potencial que tem e aprimorando aquilo que não desenvolveram. Aí entra toda uma série de estratégias em relação às 7 dimensões da comunicação, aí tem todo um trabalho que é feito nisso. Mas o fundamental é justamente isso, né? Estou aqui para quê? Ou seja, talvez essa linha mais profunda que acaba se refletindo na marca, no branding, no valor da própria empresa, no orgulho de se trabalhar, de pertencer àquela empresa, sim, ou seja, que é próspera, que cresce, que se desenvolve, oferece um produto e tendo reflexo direto nos usuários, com profundo respeito. Então deve fazer parte, talvez não de forma explícita, mas está embutido respeito, consideração, sim, responsabilidade, você falou agora há pouco, ou seja, segurança em primeiro lugar. E claro, e nem sempre tudo acontece do jeito que a gente quer. De vez em quando acontecem alguns acidentes. Está no meio de transporte, tem um acidente aqui, tem uma luz, tem uma energia. Então, e pode até ter alguns problemas, né? Vocês passam por situações assim também, não? Sim, faz parte da comunicação, né? A gente até estava comentando que gerenciamento de crise faz parte do mundo da comunicação e geralmente do mundo corporativo. Como é que vocês fazem quando tem uma crise, um problema que aconteceu lá? Talvez não seja diretamente em relação ao trem, pode ser em relação ao trem, em relação ao equipamento, em relação à sinalização, em relação à falha, a um processo, alguém boicotou de alguma maneira, sei lá, tudo pode acontecer. Alguém vai entrar num trem, de repente cai no vagão, não dá tempo de segurar. Ou seja, vai saber o que pode acontecer. No mundo Alstom, assim, a gente tem que avaliar qual que é a linha tênue ali, né? Então, onde que está a questão da Alstom em si ou a questão ali do operador e tudo mais. Mas acho que trazendo para o mundo da comunicação, acho que o gerenciamento de crise, ele é igual para todo mundo e também não é igual. Acho que o gerenciamento de crise, ele não tem uma fórmula matemática, ele não é uma receita de bolo. Sim, mas deve ter um comitê, deve ter uma estrutura. Não, aí porque não é igual para todo mundo, não. Porque a empresa que espera acontecer o problema, depois a gente vai ver o que faz. Ou seja, tem que não ter nem preparo, nem gente preparada para lidar com a situação. Exato. Não, eu digo assim, que não tem uma receita de bolo, porque, lógico, ele tem o comitê de crise, né, onde a gente aciona ali, então, quem que vai ser? Então, a comunicação, em primeiro lugar, sempre. Sim. Né, a gente precisa estar ali porque não é só porque vai ter o jornalista ligando. Não, a gente não tem que considerar só a imprensa na crise. Né? A gente tem os funcionários, claro, a gente tem um cliente, a gente tem, né, a matriz, o acionista. A sociedade. Então, a gente tem ali o comitê onde a gente precisa estar conversando sempre. Quem são
os executivos envolvidos naquele comitê onde, né, então é o time de qualidade, é o time de RH, o jurídico, principalmente. Então, o jurídico sempre está ali andando, a gente está de mãos dadas. Mas eu digo que não tem uma receita de bolo porque nem sempre aquilo que a gente fez para uma crise vai funcionar para outra. Sim, porque nem sempre a crise ela vai impactar o funcionário, nem sempre a crise vai aparecer na imprensa. Então, quantas vezes a gente faz um posicionamento para a imprensa e a gente não vai precisar, porque acaba, né, assim, ela é tão bem gerenciada, administrada, que ela acabou não batendo ali no jornalista. E aquele posicionamento que a gente fez pro público interno não vai ser o mesmo texto que a gente vai usar para a próxima crise e tudo mais. Mas acho que, né, no mundo ali da comunicação, que eu sempre falo, isso independente, né? Quando eu estava em Cargill, quando eu estava em Exalta e tudo mais, comunicação sempre tem que estar envolvida, porque a crise ela acontece e as pessoas elas ficam tão envolvidas ali naquela situação e a comunicação às vezes pode ser a última a ser envolvida. E aí a gente acaba perdendo tempo para trabalhar no posicionamento e aí até a gente entender o que foi que aconteceu, para a gente conseguir se atualizar, né, demora tanto tempo e às vezes o jornalista que liga e fala assim, poxa, mas... E aí você fala, não tô sabendo? Ou então, preciso... Né, poxa, procurada a empresa não se pronunciou, procurada... E aí, assim, aí fica pior ainda. Aí o rombo acaba trazendo prejuízo, resvalando a marca, mexendo com a credibilidade. A coisa mais complicada que eu vejo, você falou uma coisa importante, eu e o Reinaldo, a gente fez um trabalho de treinamento de gestão de crise para um executivo de um hospital. E o hospital é um hospital assim, não é em São Paulo, mas é fora de São Paulo e ele é padrão Einstein na localização. E teve um caso lá assim horrível, uma jovem teve um bebê e o bebê nasceu com muitos problemas e ela estava hospitalizada lá. E aí o bebê tomava uma medicação e aí ela foi e a medicação tinha que ficar na geladeira. Ela foi e viu que a medicação estava fora da geladeira. E o pior de tudo, estava com data de validade vencida. Aí ela fez um vídeo muito comovente, que o bebê dela estava morrendo por causa do hospital, fotografou a medicação. Bom, aí na imprensa local, foi assim, aquele escândalo, né? E nós trabalhamos com o executivo para ele poder falar com a imprensa, para ele criar uma série de posicionamentos, comunicados, porque ele não tinha assessoria de imprensa, não tinha nada. Então você falou uma coisa muito importante, cada caso é um caso. Então como é que você lidaria com esse caso? Não tem como lidar, porque é um caso sério, nós orientamos, né, de forma que o jurídico, o corpo médico e nós como comunicação, para que eles vissem, analisassem se o bebê faleceu mesmo em decorrência daquilo, ou ele faleceu em decorrência dos problemas que ele tinha. Aí teve um laudo, e com base no laudo foi emitido um comunicado para a imprensa e acabou não dando em nada. Mas é bem sério, eu acho que a coisa mais difícil... Cada caso é um caso. No trabalho de comunicação, justamente é você fazer uma gestão de crise, e as empresas, pelo menos nós que temos uma agência, não estão, nem todas, mesmo algumas grandes, têm comitê de crise, sabe o que fazer, não sabe como monta, não tem um manual mínimo de vulnerabilidades que a empresa tem, né? No caso da Alstom, quer dizer, ali no meu caso em comunicação, além de eu trabalhar com o meu comitê de crise, porque muitas vezes, quer dizer, eu estou falando também com o meu cliente, né? A crise acontece com o meu cliente. Então, eu também preciso estar muito ali em sintonia com o time de comunicação do cliente. Então, essa minha parceria é muito importante, porque daí eu também conto com o comitê de crise do meu cliente. E a gente está sempre ali à disposição, não só a comunicação, mas todos os mesmos times. Então, é o jurídico, é o RH, a qualidade, testes e tudo mais, que a gente está ali. E aprender para que a gente aprenda com os erros e nunca mais aconteça pelo menos aquele erro. Aquele erro específico. Eu quero mudar um pouquinho aqui a conversa para um mundo que a gente está vendo hoje, que é da inteligência artificial. E você é uma pessoa que está na vanguarda com todo o processo de relacionamento, de contato, de comunicação. Qual a interferência e de que maneira você está usando ou adaptando
todo esse processo está chegando de maneira bastante intensa e rápida em relação à inteligência artificial e usando isso já, de que maneira você está usando a inteligência artificial ou tirando proveito da inteligência artificial para potencializar os resultados do seu trabalho de comunicação. Mas posso complementar a pergunta? E como é que você lida com a comunicação na inteligência artificial com teus colaboradores e pares? Assim, a gente ficou lá na área de comunicação, a gente ficou até um pouco assustado na hora que a gente viu, assim, a capacidade, né, o tanto de coisas que é possível fazer. Mas na hora que a gente começou a fazer uns testes ali, falei assim, não, vamos testar, vamos ver o que é possível fazer, né? Tava ali com o meu time, a gente ali testando, não, vamos tentar fazer isso, vamos tentar fazer aquilo outro. A gente viu que realmente, gente, que é um monstro. Mas por outro lado, a gente reparou que assim, ele não dá para deixar na mão, né, da inteligência artificial. Ajuda muito. Então, no nosso caso da comunicação, ajuda muito, assim, ajuda a criar uma super imagem bacana para a gente colocar ali numa comunicação, numa apresentação. Ajuda a fazer um texto? Ajuda, mas várias lacunas. Realmente, assim, a inteligência que existe, a estratégia que existe não substitui. Então a gente precisa realmente tá ali para... O lado humano, não é verdade? Exato. A comunicação é humanas. Né? E a resposta da inteligência artificial, ela é absolutamente mecânica, né? É artificial. Ela não tem, assim, um tom de voz, ela não tem, assim, uma capacidade de envolver o público, né? Eu, na minha opinião e na minha maneira de analisar, eu vejo a inteligência artificial como uma grande ferramenta para pesquisa. Sim. Porque antigamente, para nós escrevermos, por exemplo, um livro, você tinha que ler vários livros, tinha que estar com aquele mundaréu de coisa assim na sua frente. E hoje, com a inteligência artificial, é completamente diferente, que você pesquisa autores, Sim, nacionais, internacionais. Então, eu vejo a inteligência artificial na comunicação como ferramenta de pesquisa mesmo, né? Então, acho que é uma super boa ferramenta. Facilita muito, agiliza muito. Sim. Mas fator humano, sem dúvida. Nós participamos há muitos anos atrás, estou falando de uns 15 anos atrás, de um Futuricon, lembra que tinha Sim. em Santa Catarina? E veio vários especialistas do mundo inteiro falando da tecnologia, né? E eles falavam da tecnologia explicando as habilidades, o que você faz, o que acontece, por exemplo, tecnologia de voz. Quando eles falavam, eu tive um cliente que era o Gênios, Instituto Gênios, que falava tecnologia de voz. Gente, como é que foi difícil de entender aquilo, né? E hoje em dia é uma baita realidade, mas eles diziam todos, eram 5 especialistas numa mesa redonda, que nunca o homem será substituído pela tecnologia, como muitas pessoas têm receio. Sim, vai cair vários empregos, Claro. que são os mais operacionais, mas os estratégicos e os inteligentes, jamais. Ana, em relação a futuro, falamos de tecnologia, falamos de inteligência artificial, tem a própria Alstom, que tem toda a estrutura, só no Brasil tem 1.000 colaboradores, na América Latina 4.500, creio que incluindo também o Brasil. Tem 2 fábricas, uma em Taubaté, outra no México. Tem todo um trabalho que é feito em relação a essa consciência, em relação à responsabilidade social da qual você cuida. Você falou da diversidade, dos cuidados que tem em relação aos clientes, a própria empresa cuidando das pessoas, talvez agora em função também do estímulo mais forte em relação à ESG. Ou seja, tem toda uma movimentação, falo de sustentabilidade, de segurança, tanta coisa bonita que aconteceu até agora. Tá bom. E a visão da empresa também em relação aos seus valores. E daqui para frente, como é que a empresa vê você certamente como porta-voz de uma maneira da empresa ou criando condições para a empresa poder se comunicar em relação a toda essa estratégia e estrutura? Como é que está daqui para frente a empresa em relação a futuro? Futuro significa talvez 5, 10, 15 ou 50 anos, não importa, mas quais são as tendências daqui para frente pelo seu trabalho de comunicação junto a essa empresa que tem todos esses valores? Fantástico, né? Gostoso ouvir quando você fala da Alstom, que é uma empresa que preserva, valoriza o ser humano, valoriza o humano, valoriza as pessoas. Que maravilha isso, né? E certamente você faz parte, até contribuindo com a comunicação, que é o elo entre as pessoas para que tudo isso flua, tudo isso aconteça. Mas a partir de uma luz que se acende, que vai iluminar todo o espaço
né, que são os stakeholders, né, a capilarização da influência da empresa no mercado de maneira geral. Em termos de futuro, você faz parte desse futuro, já está fazendo parte, está construindo esse futuro. Como é que você vislumbra, visualiza e pode falar para a gente aqui, né, que está aqui nos vendo, como é que é o futuro da empresa e o seu futuro dentro da empresa também? A gente vê que o Brasil, em especial, tem focado muito nessa questão de mobilidade, de transportes. Então, eu vejo que realmente é um futuro muito promissor, né? A gente vê o quanto o governo quer investir em transportes e tudo, então eu só vejo aí com bons olhos, assim como a empresa tem visto. Uhum. E aí, né, considerando aí o que a empresa tem falado, tem comentado, então acho que só, né, tentar trazer o máximo possível as tecnologias que já estão sendo estudadas para atrelar e fazer o melhor possível para que a gente tenha a melhor tecnologia atrelada aí à sustentabilidade e tudo mais para o melhor transporte de passageiros aqui no Brasil, América Latina. Em comunicação, espero continuar contando as melhores histórias, né? Poder fazer história, encontrar as melhores histórias e poder motivar e engajar ainda mais. Eu acho que quando a gente tem uma comunicação estratégica, transparente, você realmente faz com que as pessoas se motivem, as pessoas possam se transformar e ter mais voz aí para transformar o mundo, realmente. Poxa, ficou quase como um final de programa, dando uma mensagem tão bonita. Não, vamos falar mais. Que bonito isso. E assim, a comunicação, voltando para o aspecto da comunicação, que entenda assim, que é o meio pelo qual o mundo acontece. Desde quando nós nascemos, né, começamos a nos comunicar e depois assim, todo o processo de aprendizado, realização, socialização. É uma excelente comunicação, né? Ainda mais quando a gente está com fome. Nasci, tá surgindo. É uma excelente. Nossa, que coisa mais bonita, né? O choro de uma criança. A gente nasce se comunicando. E claro que com o excesso também acaba sendo negativo, né? Para de chorar também, né? Brincadeira. E também essa visão toda que você trouxe em relação ao aspecto da valorização da mulher, em relação a questões de alteridade, de respeito às pessoas, das suas diferenças, das pessoas com deficiência, das pessoas, enfim, tem um mundo aí acontecendo. Estamos aqui com empresários, com pessoas que estão criando suas próprias empresas, consultores, então é o nosso público de maneira geral, líderes de maneira geral. Que recomendações você daria em função da sua experiência, não só da Alstom, mas também de outras empresas, da sua vida como um todo, em relação à importância da comunicação na nossa vida, entrando um pouquinho por esse viés de trabalho que é a sua essência de trabalho, como é a nossa também, em termos de comunicação. Queria saber da sua opinião, da sua visão sobre o quão é importante a comunicação e de que maneira nós podemos trabalhar a comunicação para que as coisas fluam da melhor maneira possível. Eu acho que, primeiro de tudo, ser autêntico. Eu acho que para você fazer uma boa comunicação, você precisa ser você mesmo, né? Então, ser autêntico, ser aberto. E acho que a comunicação não é só você falar. Acho que o ouvir faz parte da comunicação também, né? Então, ouvir o seu time, ouvir o seu público, porque você precisa saber o que seu público quer. O que seu público está falando, o que seu público está pensando, para que você consiga adaptar a sua comunicação da melhor forma possível e consiga chegar, transmitir a melhor, a mensagem e chegar ao seu propósito. E se você realmente é você, se você é autêntico e tem uma comunicação clara, uma comunicação transparente, acho que o mundo fica melhor, não é? Mais da metade do caminho aí já foi cumprido. Só para você saber, já fica com a minha convidada para conhecer um pouco mais a respeito disso, estamos com um projeto aqui que é um trabalho chamado MPB. Música Popular Brasileira? Não é MPB, Música Popular Brasileira. MPB significa Master Personal Branding, que é um trabalho, primeiro, destinado a pessoas que vêm em função do seu aprimoramento pessoal para aumentar a sua empregabilidade, perpassando por comunicação, aparência, elegância, estilo, roupa, indumentária, ou seja,
todo um conjunto de elementos de conscientização, enfim, desde um processo de autoconhecimento para a pessoa perceber, reforçar e saber se valorizar, melhor se posicionar e também perceber suas falhas, seus limites para poder melhorar a partir de técnicas, recursos, metodologias que desenvolvemos aqui. E para as organizações, também isso. Como é que se monta um time adequado? Como é que se cria condições para a interação das pessoas? Partindo do branding, que não é só questão da marca, do valor da própria empresa, mas é assim, criar condições para que as pessoas fluam bem, a partir de uma imagem que a própria empresa passa a ter no mercado, a partir de pessoas integradas, unidas, e dentro dessas linhas de pensamento que você traz, de transparência, de credibilidade, de você ser autêntica naquilo que você fala. Ou seja, o reflexo de um time também acaba fortalecendo a marca, a imagem da empresa. É por aí que nós estamos pretendendo atuar. Mas é só um aspecto, porque tem a ver com o que você acabou de falar. Não é assim, então vou agora usar uma roupa melhor, mais adequada, mais moderna, um corte de cabelo, uma aparência, uma indumentária, um adorno de aparência, de elegância. Não é só isso, né? Porque a marca pessoa é constituída de uma série de elementos. Sim. Maneira como você cumprimenta uma pessoa, maneira como você olha para uma pessoa, maneira como você se comunica com a pessoa, maneira que você tem a ver com respeito, considerações e valores, né? E tem a ver por trás disso com propósito, tem a ver com valores, tem a ver com a visão. Por isso que eu trago sempre o assunto das nossas conversas para assim, o que está por trás da comunicação? O que está por trás de você? O que você faz, na verdade? Como é que você consegue fazer um trabalho tão bom e tão bonito? Porque eu acredito nisso, porque eu acredito nos meus valores. Os valores da empresa são compatíveis com os meus valores. E também a minha empresa me contratou porque os meus valores são equivalentes aos que a empresa adota. Senão não teria liga. Então tem por trás disso todo um arcabouço assim, de espiritualidade, de valores, de essência, de um reflexo, de compatibilidade de percepções de mundo e de vida. Sim. Então essa é a visão que eu tenho. Muito bom. Tem mais alguma pergunta? Porque a gente vai partir para um ponto final. Eu queria assim, que como finalzinho aqui do nosso bate-papo muito gostoso, nós ficaríamos aqui acho que o dia todo conversando. Você falasse para o pessoal que está nos assistindo, que quer entrar nessa carreira de comunicação. A gente entrevista várias pessoas, né? Eu quero ser jornalista, né? Mas só jornalista? Porque jornalista dentro da comunicação é uma atividade. Então, fala com o nosso público dizendo o que é necessário, o que você pode fazer, como é que é essa carreira. Que difícil, hein, assim? Não é difícil, não. Nossa! Eu posso falar da minha carreira? Fala. Então, eu comecei... Não, entrevistada ela, depois você fala. É bate-papo, falar rapidinho para ajudar. Eu comecei na área de comércio exterior, trabalhando na ROD. Aí eu tinha muita amizade com o pessoal do marketing. Só que o marketing, estou falando de muitos anos atrás, gente, uns 40 anos atrás, né? Então já revelei a idade. Aí o marketing lá era assim, fazer rótulo. Porque nós trabalhávamos com defensivo agrícola, altamente perigoso. Então tinha que ter um rótulo de acordo com as regras, com a lei, etc, etc. Era só isso. E pegava... Fazia lá, era aqueles folders, né? Era isso, marketing, comunicação era isso. Mas a Ródia francesa teve uma iniciativa aqui no Brasil. E ela trouxe como é que chama? A comunicação empresarial. Então, o primeiro manual de comunicação empresarial do Brasil foi da Ródia. E eu tive a oportunidade de participar do comitê que desenvolveu esse material, porque eu sempre gostei de comunicação. E assim eu entrei na área de comunicação. E por coincidência, o Reinaldo começou a empresa dele, depois se tiver um livreto, eu queria dar para ela. Ele começou a história dele na comunicação pessoal, expressão verbal, também nessa época. Porque nessa época que passou a ditadura, né? É que a comunicação começou a fazer parte. Então, eu me interessei por isso, aí eu comecei a fazer cursos, né? Fiz um curso na GV de marketing, fiz várias especializações em comunicação e assim como você, eu gostei da comunicação corporativa porque eu achei que era inteligente. Então, essa é a minha história da minha carreira, resumidamente. Agora você conta a sua. Então tá. Não, eu acho que assim, ajudou. Eu acho que uma coisa que eu vejo, que eu até brinco com o pessoal, assim, todo mundo sabe fazer comunicação. Falei, todo mundo que sabe ler e escrever, acha que sabe fazer comunicação.
Mas quem faz comunicação é aquela pessoa extremamente apaixonado por ler e escrever. Porque não é, de novo, não é sentar na frente do computador e escrever meia dúzia de palavras. É saber encontrar a essência, é saber onde está a mensagem, é se apaixonar por aquilo, é se apaixonar por um contexto e acreditar numa causa. Então, assim, é realmente querer fazer a diferença. Mais do que querer contar a história, é querer fazer parte da história. Muito bem. Bonito, Parabéns. Parabéns. Bonito isso que Como você diz falou. você, uma bela finalização. Bela finalização. Belo começo, belo desenvolvimento e bela conclusão. Perfeito. Exatamente, perfeita. Ótima comunicadora. Que bom ter você aqui no nosso programa. E, claro, para você que está aí nos vendo, na expectativa de ter um bate-papo tão informal, mas assim, com muito conteúdo e com muita riqueza em termos de valores, essência, empresa, comunicação empresarial, história, paixão. Quanta coisa tem para você tirar proveito. E, claro, como é que é a comunicação na sua vida? Como é que é a comunicação na sua empresa? Até que ponto que você faz parte desse processo? Ou até que ponto que você tem consciência da sua responsabilidade nesse contexto? Porque não é só o que você fala, mas a maneira como você fala, é o saber escutar, como você falou com muita propriedade, é o processo da empatia. Nós temos aqui na Passadori vários programas relacionados à comunicação, desde técnicas de apresentação em público, até media training, para que, enfim, as pessoas e as empresas possam ter os seus porta-voz muito preparados para lidar com a imprensa de maneira geral, com a sociedade, esclarecendo, lidando com crises, ou seja, todo um trabalho. E tem outras vertentes, você citou no meio da conversa, aqui falando sobre storytelling, sobre eu não só contar as histórias, mas eu fazer parte, ter consciência da minha parcela de contribuição para que essa história seja bonita e muito bem contada, depois replicada com bons exemplos de todo um trabalho lastreado em valores, em princípios fundamentais para que o mundo, de alguma maneira, se tornasse um pouquinho melhor a partir daquilo que eu faço, do meu papel, da minha existência como um todo. Eu penso que a comunicação, ela cria condições para que nós deixemos um legado. Na minha crença, é assim, nós estamos aqui apenas para nascer, morrer, ficar velho e tal. De repente deve ter uma coisa muito mais profunda, que é deixarmos o mundo um pouquinho melhor do que o que nós encontramos aqui. A comunicação é o que viabiliza tudo isso. Não é só a comunicação pela comunicação, porque a comunicação é apenas uma maneira pela qual a pessoa mostra o seu potencial, a sua essência. Porque a comunicação ela pode construir ou destruir, dependendo da direção, da intenção de quem está por trás. E quanto maior e melhor for essa percepção e essa visão de que eu posso fazer isso, e a comunicação viabiliza isso, então é somar a essência da pessoa, em termos de valores fundamentais, e a intenção de deixar o mundo melhor. E a comunicação é que viabiliza isso. É assim que eu penso em relação a isso. E te agradecer. Sua palavrinha final, um comentário aqui para uma despedida aqui da gente, do nosso programa. Eu agradeço. Eu acho que é um trabalho super importante esse que vocês fazem. Então, né, de poder dar a voz, inspirar as pessoas. Então, acho que se é uma forma da gente poder, enfim, chegar nos ouvidos, né, aos olhos dos outros e poder contribuir de alguma forma, poder abrir a mente dos outros, colocar uma sementinha na cabeça dos outros, dar alguma ideia, algum insight, acho que é super válido. Então, agradeço a oportunidade, o convite e, enfim, tô à disposição. Ana, muito mais do que uma sementinha na mente, você tocou o coração das pessoas, tocou o meu e do Reinaldo, e tenho certeza que tocou de todo mundo. Que bom. Agradecemos muito. Obrigada. Se quiser deixar um contato, alguém, eu quero falar com essa mulher, nossa, o que ela tem é muito interessante, gostaria depois um contato, quiser deixar, fica à vontade. Obrigada. Bom, meu LinkedIn, né? Tô no LinkedIn como Acaiaço. Acaiaço. E aí por lá as pessoas conseguem... SS ou CCDL? SS, ACAIASSO. E aí por lá a gente consegue fazer contato. Obrigado, Ana. Obrigada. Obrigado, Ana Caiaço. Uma honra tê-la em nosso programa. Obrigada, privilégio uma honra estar te ouvir aqui e sucesso a todos nós. Com tanto conhecimento e tanta sabedoria. E bênçãos, né? Nesse palavras. mundo tão conturbado. Com certeza. É verdade. Então, Sabina? Nós, por hoje, estamos terminando. Agradecemos a atenção de você que esteve presente, nos assistindo. E até a próxima gravação. Até lá. Um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá. Obrigado mais uma vez. Obrigada.